Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Guilherme Ribeiro e vamos fazer dois exemplos que a gente comentou na aula passada para poder fixar essas razões, né, que a gente fez trigonométricas. Tudo bem? Vocês vão ver que no geral elas são bem simples, tá? É aquela coisa, a partir do momento que você tem uma boa base da teoria, você consegue aplicar bem tranquilamente os conceitos nos exercícios, tá? Eu coloquei aqui o exercício 1 para a gente fazer então. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo, deem uma olhada nele, tentem fazer, tá? E vamos lá, pessoal. Bom, calcule o valor de x e y no triângulo ABC, tá? É um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, as informações que a gente tem são: a gente tem o valor de x aqui, o valor de y aqui, o 2 e um ângulo aqui de 30. Então, se vocês tentaram fazer, primeira coisa que eu faço quando eu vejo um exercício assim. Muito bem, então a gente tem um triângulo retângulo. Bom, triângulo retângulo já liga um sinal de alerta aí que a gente tem as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Legal. A gente tem dois lados aqui que a gente não sabe os valores e tem um outro valor que a gente sabe. Só que a gente também já sabe os valores de seno, cosseno e tangente de 30 graus, não sabe? Bom, então vamos começar a usar esses valores, né? Por exemplo, quanto que é o seno de 30? O seno de 30, a gente lembra lá da tabelinha que é meio, né? 1/2. Quem que é o cosseno de 30? Cosseno de 30 é... Lembra lá que é o último, né? Opa, perdão. Tá certo. Raiz de 3/2, né? A gente inverte, né? A gente inverte, né? Meio, raiz de 2/2, e raiz de 3/2, e depois o cosseno começa invertido. Quem que é a tangente de 30? A gente lembra lá que é o seno sobre o cosseno de 30? A gente já viu que vai dar 1 sobre raiz de 3, né? Racionalizando, vai dar raiz de 3 sobre 3. Beleza, então vamos lá. Bom, mas a gente também viu que o seno, ele é o quê? Ele é o corri, né? Ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem que é o cosseno de 30? É o corri cair, né? O cateto adjacente sobre a hipotenusa. Legal? E quem que é a tangente? Então, eu sempre escrevo tang, né? Porque às vezes eu fazia assim. Mas é tangente de 30. É correr, cair na coca. Na coca. Legal. Então, vamos começar a olhar para o triângulo agora. Quem que é o cateto... Ó, a gente vai olhar para o ângulo 30, tá? Quem que é o cateto oposto ao ângulo 30? O oposto, o lado oposto, é esse lado aqui, ó. Y. Quem que é a hipotenusa de 30? Ó, a hipotenusa a gente lembra que é o ângulo de 90 graus, está olhando para a hipotenusa, né, que no geral é o maior ângulo, né, maior lado, que é esse aqui, ó. E o cateto adjacente, né, o lado adjacente, é o lado, né, ao lado do ângulo, ou seja, lado x. Então vamos substituir, ó. Então, a gente sabe que o seno de 30 é o cateto oposto, ou seja, o y, sobre a hipotenusa, 2. Mas a gente também sabe quanto vale seno de 30, né? Vale 1/2. 1/2. Ou seja, se a gente multiplicar, passar esse 2 multiplicando lá para cima, a gente vai ficar com y igual a 2 vezes 1/2. Corto 2 com 2, vai dar 1. Bom, chama o valor do y. Legal. Então, vamos achar agora o valor do x, né? O valor do x a gente pode achar com o cosseno. Eu vou escrever aqui, só para não ter que apagar. Então, o cosseno de 30, a gente vai saber que é o cateto adjacente, né? Ó, que está ao lado, e que não é a hipotenusa, então vai ser o x, sobre a hipotenusa, que é 2. E quanto que é o cosseno de 30? É raiz de 3
sobre 2. Isso vai ser igual ao x sobre 2. Tá? A gente pega esse 2, passa lá para cima multiplicando, ou seja, o x, vou só inverter os lados aqui, tá? Vai ficar o raiz de 3 sobre 2 que a gente já tinha, vezes 2, que a gente passou agora multiplicando. Cortando esse 2 com esse 2, então o x vai valer raiz de 3. E acabou o exercício. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado claro. Tá, então vocês viram que o importante é, falou de triângulo retângulo, a primeira coisa que a gente tem na cabeça é relações trigonométricas. Legal. Então, a gente vai analisar o seno, cosseno e tangente desse ângulo 30. Se vocês lembrarem nossas aulas anteriores, vocês vão ver também que esse ângulo aqui também poderia saber quanto vale, né? Ó, 90, 30 e um alfa aqui, por exemplo. Quanto vale o alfa? Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer é 180 graus. 90 mais 30, 120. Ou seja, para 180, quanto falta? 60. Então esse triângulo muito famoso, ó, 30, 60 e 90. Tudo bem? Certo? Bom, qualquer coisa vocês podem pausar o vídeo, voltar um pouquinho, se vocês quiserem analisar algum passo. Vou fazer agora o segundo exercício e a gente já continua aqui. Essa parte da matéria, na verdade, como quase todas, né? É algo que você realmente precisa treinar várias vezes. Precisa fazer exercícios, refazer os exercícios. Por exemplo, eu recomendo que amanhã ou depois vocês refaçam esse exercício aqui que eu fiz o primeiro e o segundo também. E aí façam sozinho, tentando vocês mesmos lembrar da tabela, do seno, cosseno e tangente, das relações, quanto cosseno de 30, cosseno de 30. Tá bom? Então vamos lá. Nosso segundo exercício aqui fala o seguinte. Calcule a altura de um triângulo equilátero. Olha que interessante. Equilátero de lado A. Eu gostei muito desse exercício, por quê? Primeiro porque ele poderia parar aí, né? Ele poderia falar só isso. Isso aqui poderia ser uma questão do Enem ou da FUVEST, tá? E ter as alternativas aqui, quanto que vale essa altura. Ah, professor, eu preciso lembrar qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? Não. Por quê? Vamos lá. O que é o triângulo equilátero? A gente já viu em outras aulas, né? O triângulo equilátero, ele é um triângulo que tem todos os lados iguais. De lado A, esqueci. Coloquei aqui. Ou seja, todos os lados são iguais e também, além disso, todos os ângulos são iguais. E além de eles serem iguais, a gente já sabe quanto ele vale, né? Por quê? Se são todos iguais, só pode ser 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Para todos serem iguais, só pode ser 60. Tá bom? E ele quer a altura, né? Bom, como que eu vou medir a altura desse triângulo? Se vocês lembrarem também das nossas aulas anteriores, como que a gente mede a altura? Partindo de um vértice, indo até o outro lado, fazendo 90 graus, fazer 90 graus dos dois lados, tá? Com o lado oposto. Isso aqui é a altura que a gente pode chamar de Hzinho, tá? E aí, calculem para mim essa altura. Vocês conseguem calcular? Com o desenho eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Bom, primeira coisa que a gente pode ver aqui. A partir do momento que a gente desceu uma altura aqui, se vocês notarem, a gente tem dois novos triângulos aqui, né? A gente tem esse triângulo aqui, ó. Que deixa eu só colocar uns vértices nesse triângulo, para ficar um pouco mais fácil. A, B e C. Aqui a gente pode falar que é o Hzão, ou seja, a gente tem um triângulo Hzão, B e C, e tem um outro triângulo Hzão, A e C, além do triângulo CAB. Agora, se eu perguntar qual que é esse ângulo aqui, ó?
Qual que é esse novo ângulo aqui desse triângulo HBC? Vou chamar aqui de alfa e aqui de beta, que eu não sei quanto vale. Se aqui vale 90 e aqui vale 60, esse aqui só pode ser quanto? Bom, vamos ver, né? A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar 180 graus. 90 mais 60, 150. Para 180 falta quanto? 30, né? Legal. Então, alfa vale 30. E desse lado? Bom, a mesma coisa, né? Ó, a gente tem 90, 60 e tem que ser 30. Opa, a gente acabou de fazer um exercício assim, né? Bom, tudo bem. Ele quer saber quanto que vale esse Hzinho, quanto que vale a altura, né? Muito bem. Bom, a gente pode calcular, né? Ah, e esses lados aqui, né? Quanto que valem? Bom, a gente poderia não saber quanto vale, tá? A gente poderia falar que vale x. Mas aí eu teria que descobrir, né, quanto que vale o x, e isso daria um pouquinho de trabalho. Mas aqui eu já vou falar para vocês notadamente. Ó, se a gente tem um triângulo equilátero, essa altura vai dividir o ângulo em dois ângulos iguais e vai dividir esse lado também em dois lados iguais. Tá? A gente poderia fazer as contas aqui, mas mas como não é o objetivo do exercício, eu vou fazer mais rápido, tá? Vamos achar o H, então. Como que a gente acha o H? Bom, vamos analisar esse triângulo aqui, então, né? Porque analisando esse triângulo, a gente consegue achar esse lado. Vamos desenhar esse triângulo à parte, só para poder visualizar ele melhor. A gente tem um lado que vale H, outro lado que vale A e outro lado que vale A sobre 2. Tá? E esse ângulo aqui vale 90, esse ângulo vale 60 e esse ângulo vale 30. Vamos analisar o ângulo que vale 60 agora. Quanto que é o seno de 60? Por que eu vou ver o seno? Porque eu estou falando de triângulo retângulo, né? Seno de 60 a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 quanto é? A gente sabe que é o inverso, né? Se o seno começa por meio, o cosseno termina por meio. E a tangente de 60, a gente sabe que é a última, né? Então vai ser a divisão, né, desses dois, que vai dar a raiz de 3. Muito bem, então vamos lá. A gente sabe que o seno 60 vai ser o corri, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o H. Quem que é a hipotenusa? É o Azinho, né? É o lado maior aqui, que o 90 está olhando. Então, é o Azinho. Legal. Quanto que vale 60? Raiz de 3 sobre 2. E ali a gente sabe que é o H sobre A. Bom, colocando o A para o outro lado, a gente vai achar aqui. Então, o H vale raiz de 3 sobre 2 vezes A. E acabou o exercício? Sim. Bom, como assim, professora? Mas eu não sei quanto vale o Azinho. Mas não precisa, ele não falou quanto vale. Ele só queria saber quanto que dá a altura em relação ao Azinho. E aí, se vocês notarem, depois que a gente entrar mais especificamente nas fórmulas dos triângulos equiláteros, né, da altura, da área, vocês vão ver que a altura sempre vai ser isso. Ó. A altura do triângulo equilátero sempre vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes o lado. Tá? Isso é clássico também, pessoal. Isso é importante que vocês notem, porque é uma fórmula clássica, tá? A altura de um triângulo equilátero é raiz de 3 sobre 2 vezes A. Ah, professor, mas eu não lembro quanto vale a altura de um triângulo equilátero. Sem problemas. Faz aqui, ó. Se você fizer na hora da prova lá, rapidinho, você vai ver. Mas se você fizer aqui também várias vezes, você vai ver que você vai acabar decorando isso. É inevitável. Entendendo o passo a passo que você faz aqui, não tem problema. Vocês viram que eu nem utilizei, né? Ó, cosseno, tangente, o A sobre 2. Nem precisava saber quanto vale esse A sobre 2. Só sabendo 60 a gente já consegue identificar. Certo? Bom, pessoal, então esse vídeo só queria resolver esses dois exercícios com vocês, que eu acho que são bem importantes, eu acho que fazem parte da aula também, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo, então. Muito obrigado pela atenção, excelentes estudos, fiquem bem, tranquilos, estamos aqui com vocês e até mais. Abraço, tchau, tchau.